Vamos lá então, agora para as entrelinhas de segunda-feira, a cura de um coxo. O que nós observamos aqui nessa lição é que durante toda a linha da lição, né, vem falando muito, né, sobre o que aconteceu no migrar da antiga para a nova aliança, o que acontecia dentro do templo, mas na verdade não fala sobre o coxo mesmo. O título da lição, a cura do coxo, não desaparece. Ele fala que realizaram um milagre impressionante, que realmente esse milagre impressionante acabou, na verdade, como dizer assim, acabou cutucando as pessoas, né, provocando, dando destaque às pessoas. E aí o Alexandre, né, trouxe aqui, ó, vai trazer, na verdade, então o que foi, né, esse grande milagre. E a próxima entrelinha também dessa segunda-feira é interessante, que a gente vai perguntar assim: quando que os apóstolos deixaram de ser judeus? A pergunta do rapaz. Então nós vamos, né, já colocaram logo aqui no bate-papo, logo no início, né, da lição, e a gente vai tentar discutir isso. Então vamos lá, então qual foi esse milagre impressionante? Começando pela cura do coxo. Gente, uma leitura que eu recomendo muito que seja feita para e passo a lição é a do livro Atos dos Apóstolos, do Espírito de Profecia. Para a lição dessa semana, leitura do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e... só o capítulo 8. 6, 7 e 8. No capítulo 6, o título é A Porta do Templo e apresenta um pouco da história desse coxo. E aí nos diz que esse coxo, na verdade, já tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha feito um esforço tremendo para ser levado até Jerusalém, porque ele queria ser curado por Jesus, ele buscava Jesus. E aí, quando ele chegou em Jerusalém, Jesus foi crucificado, e ele não conseguiu achar Jesus. Então ele achou pessoas caridosas que levaram ele até a porta do templo, e ele ficava lá na porta do templo, antes do pátio exterior, junto com outras pessoas, como era de costume, pedindo esmola para comer. E aí, no livro de Atos, ali existe a narrativa, né, em Atos capítulo 3, de 1 a 10, e apresenta uma cena muito interessante. Passa os discípulos daquele que o coxo tinha procurado, mas não fazia ideia quem eles eram, e ele pede uma esmola. E Pedro e João olham para ele e eles eram quebrados, eles não tinham dinheiro. O filho do homem não tinha dinheiro aqui na cabeça, eles são pouco. Legal que esse livro descreve até a expectativa. A expectativa. E aí ele olhou para eles, esperando que ia vir alguma coisa, e eles foram para conversar, parecia que ia vir alguma coisa. Ele não tem. E aí ele não tem ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, e aí pegou pela mão direita, puxou para cima, e o coxo começou a andar, começou a pular, já virou um rebuliço de gente, todo mundo já tinha visto aquele coxo ali sempre pedindo esmola, já fazia tempo, o cara era aleijado fazia 40 anos, e aí amontoou um monte de gente ao redor de Pedro. E o que Pedro fez quando amontoou um monte de gente? Vamos pregar, vamos discursar. Apontamentos importantes aí. Primeiro, o que eu tenho, eu te dou. Para que você possa oferecer a mensagem do Evangelho para alguém, você precisa ter recebido ela primeiro. Então Pedro e João tinham recebido essa mensagem. Pedro e João tinham convivido com Jesus durante os 3 anos e meio. Pedro e João tinham convivido com Jesus depois da ressurreição. Pedro e João tinham recebido o Espírito Santo. E agora eles oferecem para ele aquilo que eles tinham recebido. Não adianta tentar sair pregando e convertendo multidões se eu não recebi de Deus. Ou seja, se eu não produzir um relacionamento com Deus, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não convivo com Deus, eu não tenho nada para oferecer. Primeira coisa. Segunda coisa, depois que aquele homem recebeu, ele devolveu. Ele devolveu aquilo que ele tinha recebido. Ele recebeu cura e o Espírito Santo. E ele devolveu cura e Espírito Santo também. Como que ele faz isso? Quando Pedro e João entram no templo, fala que o homem estava colado neles. Ele estava do lado deles. E ele testemunhava daquilo que ele tinha recebido. Então, ele recebeu a bênção e ele transbordou essa bênção para outras pessoas. E aí junta uma multidão ao redor de Pedro. E Pedro faz um discurso
muito interessante que está lá do versículo 11 até o versículo 26. Depois, mais para frente, a gente pode falar do sermão de Pedro. Entram no templo. Entram aonde? Muito provavelmente na região ali onde fica o pórtico de Salomão, que é uma região na periferia do templo. Eles não estavam lá no centro do templo nas primeiras fileiras. Eles estavam lá no fundo, num cantinho, onde era permitido, inclusive, que os gentios chegassem. Esse evangelho era para todos, não era só para os judeus, nem só para os poderosos. Legal. Deixa eu só colocar aqui a câmera reserva. Perdemos um pedacinho da gravação. Nós temos um backup aqui de vídeo, caso ocorra algum problema aqui, para a gente não perder essa discussão, pessoal. Legal. A cura do coxo. E aí, Ricardo? Antes da gente falar, a gente tem que falar um pouco aqui de arrependimento aqui, né? Aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro ponto é o que foi aquilo que eu tenho a te dou, igual o Alexandre falou. A gente, lição da semana passada, nós falamos do Pentecostes, ou seja, a festa de Shavuot, né? E o derramamento do Espírito Santo. E isso já vai responder um pouco essa questão de quando eles deixaram de ser judeus. Já vou até adiantando, eles nunca deixaram de ser judeus. Mas vamos desenvolver um pouco esse raciocínio aqui. Veja bem, gente, a gente tem é construído um jogo de linguagem tanto no Velho quanto no Novo Testamento da seguinte maneira, que existe uma Torá. Lembre-se, Torá é instrução. Isso. Existe uma Torá que ela foi dada no Sinai, e ela sai do Sinai e ela se dirige a Canaã. Ela vem junto com aquele povo. Mas também existe uma Torá, e essa primeira Torá que sai literalmente do Monte Sinai, que vai também literalmente a Canaã, ela é tipo de um antitipo, de uma Torá que sai de Sião, uma Torá que sai de Jerusalém. E essa Torá que sai de Jerusalém, ou seja, essa instrução que sai de Sião, essa instrução que ela sai de Jerusalém, ela sai justamente ela foi dada, assim como foi dada lá no Sinai, ela foi dada no Pentecostes. Então ela foi dada no Pentecostes, com a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, assim como no Sinai, para que agora a lei é uma lei diferente, é uma lei que revoga a primeira, com enunciados diferentes. Vai mudar o Aseret de Brot, vai mudar os 10 mandamentos? Não é isso. Não, por que ela é diferente? Porque aquela é escrita em pedra. Ela foi dada em Sião, no Sinai, ela sai do Sinai e ela vai até Canaã. Esta não. Nesta, a palavra, a instrução, ela é feita carne. É o próprio Messias que instrui os seus apóstolos. E o Espírito Santo que dá poder, que dá força a esses apóstolos. E esses apóstolos com língua de fogo, e já falamos na semana passada, esse fogo simboliza justamente a presença do Eterno. Ou seja, o que eles estavam falando ali? Eles estavam passando a instrução para as nações, para todas as nações. Então, aquele ciclo, aquele êxodo, aquele Shemote lá no Velho, que a gente encontra na Torá, aquele tempo que eles ficaram no deserto se purificando, depois e receberam no Sinai, existe uma similaridade com o que está acontecendo agora. Então essa Brit Hadashah, essa nova aliança, na verdade é a mesma aliança, só que lá atrás eles estavam mostrando justamente como seria agora aqui na frente. Aquilo lá atrás eram símbolos do que iria acontecer no futuro. Inclusive a gente tem Joel, a gente tem profecias de Joel, profecias de Isaías que diziam que isso iria acontecer. Esse derramamento do Espírito Santo é para que agora essa Torá que sai de Sião, ela seja escrita no coração de todas as nações. A gente tem aqui no comentário de Trice e White, que eles trazem a informação, eles trazem o raciocínio de que não os judeus de forma geral
mas que a maioria dos judeus eles estavam retendo aquilo. Aquela verdade, aquela instrução que era para todas as nações, que era para o mundo, tornou-se o orgulho deles. Né? Tornou-se o pátio para os gentios estava cheio de cambistas, né? Foi preciso que Jesus expulsasse os cambistas. Então, assim, a pergunta, né? Vamos esclarecer mais a pergunta. Quando eles deixaram de ser judeu, jamais. Essas questões de nomenclatura, aceita, só você falar em seita, na verdade você coloca já uma carga em cima disso. O apóstolo Paulo não aceita isso, de que na verdade aquilo que era chamado de o caminho e depois veio a ser chamado de cristãos, que aquilo era algo de dissidência, que era uma seita, que era uma segmentação do judaísmo. Teve até uma pergunta, algumas pessoas já perguntaram, nós não estamos respondendo por causa de tempo, mas vocês são o quê? Vocês são judeus ou vocês são adventistas? Gente, qual a diferença? Vamos estudar um pouquinho mais. A expressão cristão era muito boa, né? É boa, mas é só uma expressão, é só um conceito. O raciocínio que o apóstolo Paulo desenvolve em Romanos e em Gálatas é o quê? Quem tem emuná no Mashiach, ou seja, quem tem fé no Messias, ele é judeu de verdade. O judeu de nascimento que não tem emuná não é judeu. Não é judeu. É incircunciso de coração. Incircunciso de coração, exatamente. A circuncisão no prepúcio era apenas um lembrete, um testemunho externo do que viria a ser o circunciso de coração. Então, assim, quando eles deixaram de ser judeus, nunca. Vocês são judeus ou vocês são adventistas? Não há diferença. Biblicamente, dentro do jogo de linguagem que o apóstolo Paulo construiu, não há diferença. Ele falava o seguinte: nós não somos sectários, dissidentes, nós não estamos fazendo facções. Quem fez facção é quem não aceitou o Messias. Legal, pessoal, encerramos aqui então as entrelinhas, né, de segunda-feira. Fica uma dica aqui que nós temos um tempo, tá, pessoal? Senão geralmente nós demoramos 3 horas para gravar a lição, para depois dar aí uma hora e meia, quase 2 horas de vídeo. Agora nós estamos ao vivo, então não dá para esticar tanto, que o pessoal daqui a pouco tem culto do pôr do sol e tem outras atividades. Mas o Guilherme está falando que o Lúcio está de bermuda, eu estou aqui em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a 12 graus. E é interessante, a gente está do Manaus até a Uruguaiana. Pessoal, que alegria! O Brasil inteiro ligado no Entre Linhas. O pessoal do Rio de Janeiro mandou um salve antes, um salve para o Rio de Janeiro.